Boa noite, amigos. Vamos começar mais uma live do Parques Online. Hoje vamos falar sobre desautonomia na doença de Parkinson, com a doutora Lorena. Convidar a doutora Lorena para participar. Só um minuto. Olá, boa noite, Boa doutora. noite, Alisson, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Que bom, boa noite, pessoal. Então, vamos conversar, fazer um bate-papo sobre esse assunto muito importante, né? Um assunto que não só para a doença de Parkinson, mas para várias pessoas, um assunto que cai bem. Então, doutora, pode ficar à vontade, pode começar na hora que a senhora quiser, entendeu? Estamos às ordens. Legal, gente, muito prazer estar aqui com vocês, com os meninos falando um pouquinho sobre desautonomia, sobre os sintomas cardiológicos que podem ser encontrados no Parkinson e outros sintomas clínicos também. Para quem não me conhece, eu sou cardiologista na cidade de Maringá e é um prazer conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência, tá bom? Então, Parkinson, dentre as suas manifestações, principalmente na fase mais avançada da doença, a gente pode ter algumas alterações que têm a ver com lesões do nervo periférico, que são as desautonomias. Né? Então, um paciente que tem Parkinson é um paciente classicamente diagnosticado por alterações clínicas. Né? Então, a gente vê paciente com movimentação lenta, dificuldade para andar, passinhos curtos, que tem rigidez no movimento e algumas dificuldades que pode ser o tremor no repouso, a rigidez e a instabilidade postural. E quando a doença vai avançando, o que a gente percebe no consultório? O paciente que tem Parkinson normalmente não é um paciente que tem mais de 40 anos, né? A gente tem o Parkinson precoce, a gente tem Parkinson em pessoas mais novas, o parkinsonismo de outras causas, mas não é a maioria. Então, o paciente com Parkinson, normalmente ele é idoso ou ele meia idade. Então, é um paciente que já pode ter outras comorbidades, como, por exemplo, hipertensão. E aí, conforme a doença vai avançando, o que a gente percebe? Um paciente que vai tendo dificuldade para manter a sua pressão arterial, em alguns momentos ele tem desmaio, ele pode ter tontura quando ele toma banho. E isso a gente vai verificando, às vezes o cuidador, ou o acompanhante, ou o próprio paciente, ele percebe que a sua pressão está despencando, né? Um paciente que antes tinha uma pressão 18, 17, sem medicamento, começa a ter uma pressão 10, uma pressão máxima de 9. E aí faz o clínico, o neurologista, o fisioterapeuta, o cardiologista pesquisar outras doenças periféricas que é pela
pela doença avançando no nervo periférico. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter essa queda de pressão importante, que é a hipotensão ortostática, aquela queda de pressão quando você está deitado e você vai levantar, ou quando você está sentado e vai levantar, ou quando você precisa fazer xixi com aquela bexiga cheia. Esses momentos, o paciente pode ter um mal-estar muito grande. E a definição dessa hipotensão é uma queda de 30 pontos, 30 milímetros de mercúrio ou 3 pontos na pressão. Então, o paciente que tinha 15 de pressão, ele vai para 12, ele vai para 11. E isso faz um hipofluxo cerebral e o paciente pode ter queda. Né? Numa dessa pode bater a cabeça, numa dessa ele pode quebrar a perna, pode ter um mal-estar, fica turvo os olhos. Isso vai dar um prejuízo muito grande, então a gente precisa ter muita atenção. Uma outra manifestação também de nervo periférico é a dificuldade de esvaziar a bexiga. Então, as mulheres mais velhas já têm essa tendência de toda hora estar indo no banheiro, mas a gente tem uma dificuldade. A sensação de estar com a bexiga cheia, mas não consegue esvaziar. Isso também é outro sintoma, que às vezes é descoberto depois de várias infecções de urina, né, de repetição. Então, o paciente que já tem diagnóstico de Parkinson, está com muita dificuldade postural e de marcha, que é do movimento da caminhada, e está tendo infecções de urina, a gente também tem que perguntar como é que está a pressão, está precisando reduzir a dose do seu medicamento, você já teve tontura, já teve impressão que é desmaiar. Essas coisas vão levando o cardiologista a pensar nas desautonomias, né? Desautonomias. Tudo que é autônomo é uma característica do nervo e manter, do sistema nervoso central, manter o equilíbrio. Então, é a capacidade que o corpo tem de manter a pressão estabilizada, de manter a bexiga cheia e uma hora vazia, a capacidade de manter a frequência cardíaca. Quando a gente tem alterações cerebrais que desregulam essa parte do cérebro que é do sistema autônomo, a gente chama de desautonomias. E uma das primeiras dicas que o cardiologista percebe, que é uma coisa muito fácil do paciente ver, muita gente tem aparelhinho de pressão em casa e a gente vê que essa queda da pressão é uma das manifestações, mas a gente tem outras manifestações, como por exemplo, salivação excessiva, nariz escorrendo o tempo todo, que é a cialorreia e a rinorreia que a gente conhece, piora dos tremores, movimentos muito rápidos do olho quando está dormindo. Tudo isso pode fazer parte dessa síndrome da desautonomia do Parkinson. O paciente idoso, o paciente diabético, o paciente isquêmico que já teve lesões dos nervos periféricos da perna, do cérebro por conta da glicose, por conta de falta de oxigenação por lesão aterosclerótica, por lesão de colesterol, também vão ter esses sintomas. Mas o paciente de Parkinson, ele pode ter essas alterações muito antes, às vezes com a glicose normal, às vezes nunca foi fumante, e ele já pode manifestar esses sintomas. Esses sintomas, eles não são preocupantes no sentido de risco de vida, mas ele tira muito a qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem que ter muita atenção. O diagnóstico é clínico e a gente pode, com bate-papo fácil, fazer uma manobra, por exemplo, desse da pressão. A gente consegue estimular esse reflexo para ver se está exacerbado. A gente coloca o paciente deitado na maca e pede para ele levantar bem rápido e mede a pressão, deitado e sentado. Se teve uma mudança muito brusca nesse valor, a gente já fica preocupado, orienta a família, orienta o paciente, diminui a dosagem do seu remédio para que ele não tenha futuras quedas. Normalmente, o paciente que tem o diagnóstico de Parkinson já foi orientado a ter um acompanhamento de fisioterapia, um acompanhamento de treino para fortalecimento, né, da lombar, da coxa, do quadril, que são músculos que vão se prejudicar pela falha na postura. E isso também precisa ser reforçado quando o paciente tem os primeiros sintomas de desautonomia. Tá dando para entender, gente? Tudo tranquilo aí? Tá muito Sim, difícil, Alisson? não, tá dando para entender, claramente. Legal. Então, assim,
Quando a gente tem esses sintomas clínicos, é importante a gente conversar com o neurologista, conversar com o seu treinador, com o fisioterapeuta, e às vezes o neuro pede uma opinião para nós cardiologistas. E a gente trabalha em equipe para tentar oferecer um cuidado melhor para o paciente para que ele não tenha esses sintomas. Os sintomas que eu vejo clínicos, as manifestações e sintomas que eu acho que judiam mais do paciente é a síncope, que é o desmaio, por conta dessa diferença de pressão. É a infecção urinária de repetição pela falha do esvaziamento da bexiga. E a cialorreia, que é essa coisa da saliva. O paciente o tempo todo com um paninho enxugando, toda hora às vezes engasga, porque é tanta salivação que atrapalha a deglutição, atrapalha conversar. E essas coisas todas têm tratamento. A gente não consegue fazer com que uma doença degenerativa, progressiva e crônica pare, né? Ela continua avançando, mas o tratamento clínico, o tratamento medicamentoso, tratamento postural faz com que isso judie menos do paciente. Então, a gente consegue dar conforto para o paciente. Muitos pacientes não vão evoluir com isso, depende do nível do Parkinson, depende do tempo de doença, mas a gente tem visto como o tratamento do Parkinson clínico, medicamentoso, de reabilitação tem avançado, os pacientes com Parkinson têm vivido mais tempo, têm tido uma vida longa, têm tido uma vida tranquila. Em algum momento da vida a gente tem que se atentar para esses sintomas, tá? Então, é muito importante você que tem alguém na sua família que tem Parkinson, se você tem Parkinson, você ficar atento. Tontura na hora de fazer xixi, tontura na hora de levantar, dificuldade com aquela sensação que está sempre a bexiga cheia, toda hora você quer fazer xixi. Vale a pena você conversar com o seu médico de confiança para ele fazer este checklist, né? Para ver se tem alguma coisa que está faltando ou se você está evoluindo com uma síndrome de desautonomia. Uma outra coisa que eu anotei, que eu achei interessante, também a gente vê que é uma síndrome de desautonomia muito mais frequente de queixa nos pacientes de sexo masculino, que é a disfunção sexual. Muitas vezes, na relação sexual, na hora da ejaculação, na hora do estímulo sexual, o homem não consegue ter esse estímulo por causa dessa lesão também do nervo periférico. Né? A gente tem várias ações que estão envolvidas em relação à disfunção sexual, mas uma delas é o nervo periférico. E no Parkinson tem também essa ação, e isso incomoda bastante, né, os homens. Muitas mulheres não se queixam tanto porque já tem menopausa, já tem outros sintomas que mascaram, né? Mas até pacientes jovens percebem isso e é muito importante você conversar com o seu médico, que também tem alguns tratamentos, também tem reabilitação e tem muitos medicamentos seguros e modernos, até para quem tem doenças graves no coração. Então é muito legal prestar atenção, porque a gente pensa que é natural da idade, pensa que tem a ver com a glicose, pensa que tem a ver pelo cigarro, e às vezes é por conta do nervo periférico, já da doença do Parkinson avançada. Então é muito importante. E em relação ao funcionamento do intestino, a gente também vê, né, como a gente tem o esvaziamento da bexiga lentificado, a gente também tem um funcionamento do intestino lento. Então, um paciente com essa síndrome de desautonomia, ela também pode ter um quadro progressivo e pior de constipação. É muito frequente o paciente ter muita dificuldade, um paciente que era bem reguladinho do intestino. Homem normalmente tem menos dificuldade no intestino, na evacuação. Ele começa a ter prisão de ventre importante, ter sempre está tomando medicação, e isso é uma atenção que o paciente idoso, que o paciente com Parkinson precisa ter. Por quê? Quando a gente evolui com muita constipação, além de tirar a qualidade de vida, te dar muito mal-estar, a gente pode ter casos de infecção abdominal, de translocação bacteriana, e isso pode trazer um prejuízo muito grande para nós. Então, são esses principais sintomas que a gente vê mais relacionado ao Parkinson. A gente também tem algumas manifestações de desautonomia que são confundidos com os quadros depressivos, com clínica de depressão, transtorno de humor. A gente precisa se atentar a isso.
É muito comum o paciente que trata o Parkinson por conta da medicação ter alguns reflexos de dificuldade de intestino, dificuldade urinária por conta do tratamento. Mas se você perceber que seu familiar ou que você mesmo tem tido essas dificuldades, mesmo que leves, é muito importante comentar com seu médico. Tem bastante recurso que a gente pode fazer. Tem alguns tipos de fisioterapia, tem alguns tipos de medicamento e tem alguns médicos que vão estar te acompanhando com mais frequência. Em relação à hipotensão postural e à hipotensão do repouso, a dos desmaios, que é muito comum no Parkinson, isso é uma queixa comum no consultório. Alguns neurologistas encaminham para nós, porque às vezes há uma dúvida, até que ponto esses desmaios e essa hipotensão tem a ver só com a síndrome de desautonomia, né, que fica a dúvida do neurologista, e com outras doenças graves que com a idade o coração pode ter, como por exemplo um entupimento crítico na coronária, alguma arritmia mais grave, como uma bradicardia que precisa de marca-passo. Então, quando a gente tem esses sinais de dificuldade de manter a pressão arterial, a gente precisa avaliar se tem outras doenças causando isso e se a gente tem um excesso de medicamento. Porque o idoso, o que a gente vê é uma polifarmácia. Às vezes vai um médico, um pronto-socorro, um põe um remedinho, o outro põe um remedinho. E às vezes essa interação faz uma confusão e aí a gente começa a ter desmaios também. André, a gente está falando sobre Parkinson e síndrome de desautonomias, tá? Para quem perdeu aí, tá chegando agora. Então, pelo menos o que eu vejo mais no consultório, Alisson, é isso. Queixas de pacientes que estão desmaiando, pacientes que eram previamente hipertensos e agora estão com essa dificuldade, e pacientes que estão com dificuldade de manter a frequência cardíaca. O nervo vago, ele controla a nossa frequência, né? Normalmente, ele diminui e aumenta a frequência dependendo do exercício. O que a gente às vezes observa no Parkinson é essa dificuldade. Ou o paciente está com muito aceleramento, né, com ataque cardíaco que a gente vê no repouso, e às vezes por andar pequenos passos, como o esforço é muito grande, o esforço motor é muito grande pela dificuldade, a gente também vê uma bradicardia não normal. Então, a gente também precisa estar fazendo nos pacientes com Parkinson eletros com frequência para a gente monitorar se a gente está tendo uma resposta adequada do nervo vago e da frequência cardíaca. É muito comum a gente ver pacientes com Parkinson que precisam de marca-passo na fase avançada da doença. Então, é importante quando ter o diagnóstico de Parkinson, passar por um cardiologista na rotina para que ele tenha um eletrobasal, um eletro no paciente bem. E conforme a doença for avançando, a gente vai estudando isso, vai avaliando de tempos em tempos. Hoje os neurologistas são muito antenados com isso, é muito fácil. Todo mundo até agora com a pandemia tem um oxímetro em casa, fica observando a frequência, né, no dedo, é muito tranquilo de ver com os reloginhos de pulso. Então, outro sinal, para quem tem idoso em casa, para quem já sabe que tem Parkinson, você precisa de vez em quando medir a sua pressão e medir seu batimento cardíaco para que a gente descarte essas complicações que a doença pode ir fazendo ao longo do tempo. Tá? Eu acho que é isso que eu tinha pensado. Não sei se o Edson quer perguntar alguma coisa, se o pessoal quer perguntar. E aí, assim, a gente tem várias opções de tratamento. Aí, vocês quiserem perguntar, a gente entra mais nos detalhes, tá? Então, são várias perguntas, né, que nós temos aqui. Tem uma aqui, falta de ar e dor no peito. Se é um sintoma. Olha, um dos sintomas da desautonomia é a dificuldade de manter a sua pressão arterial. Às vezes, quando a sua pressão está baixa, você pode ter essa impressão de falta de ar, tontura, suor frio, pele pegajosa, por alguns segundos. Mas eu, como uma cardiologista, toda dor no peito, eu penso sempre em coisas mais sérias. Normalmente, a desautonomia não cursa com dor no peito. Você pode ter mal-estar e falta de ar por causa da pressão que está baixa, por causa da oscilação da pressão, por causa da oscilação do batimento.
mas dor no peito eu já ficaria mais preocupada. Não me chamaria atenção sobre isso, não. Pensaria em coisas mais sérias. Bom, tem umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vi uma pergunta aqui do Isaías, Alisson. Sim. É deitar e levantar rápido e medir a pressão se está alta? É isso? Não. É o seguinte, para você saber se está tendo essa falha de manter a pressão arterial, que é hipotensão postural, você vai fazer o seguinte, Isaías, você vai ficar deitado, né, um tempinho, assistindo um filme no sofá. Quando você levantar, você vai medir a pressão de novo. Você mede a pressão deitado e depois a pressão em pé. Se houver uma queda do número da pressão, mais de 3 pontos, isso pode te chamar a atenção que você está tendo um reflexo vagal importante, ou seja, uma queda da pressão importante. Uma pessoa deitada, uma pessoa levantada ou sentada, ela pode ter uma diferença de pressão de 1 ou 2 pontos. Então, por exemplo, estou deitada, eu estou com 12/7 de pressão. Levanto rapidinho, eu vou para 11/6 de pressão. Tudo normal. O que não pode no paciente com Parkinson, doença avançada? Ela está com 12/7 deitada e levanta, vai para 9/5. Ela teve essa queda importante das duas pressões, tanto da máxima quanto da mínima, tá? Então é uma pressão baixa ao levantar, tá bom? Essa queda de pressão também pode ser devido a alguma medicação, né? Porque, Sim. A gente tem alguns medicamentos, por exemplo, os hipoglicemiantes orais para glicose, os diuréticos também para insuficiência cardíaca, para pressão arterial. Esses remédios, eles fazem essa queda da pressão muito brusca com o movimento, né? Quando a gente está sentado e vai levantar, ou quando a gente deitou à noite e vai acordar no primeiro momento de manhã. Principalmente quando a gente está com a bexiga cheia, a gente já está com aquela urgência de levantar, e aí a gente levanta rápido. Esses medicamentos já fazem a pressão cair mais rápido. Então a gente sempre tem que ver o histórico do paciente, o histórico dos medicamentos, para a gente saber se não tem correlação. A gente sempre prefere deixar o paciente com Parkinson, o paciente idoso, sem diurético, a não ser que seja estritamente necessário, porque eles se desidratam muito facilmente. Paciente idoso, paciente polimedicado, principalmente o paciente que já tem essa celorreia, esse excesso de saliva no Parkinson, às vezes o medicamento que a gente vai dar para parar a saliva é um medicamento que tira sede. Então ele não vai ficar toda hora querendo tomar água. Então, mais um sinal que a gente tem que reduzir o remédio da pressão. vamos para alguma pergunta? Ó, o Henrique perguntou que tem muitos sintomas que a levodopa traz e como a gente faz para eliminar um pouco desses efeitos secundários. Bom, para quem não sabe, gente, a levodopa é um dos pilares do tratamento do Parkinson, né? Que é um medicamento que aumenta a dopamina ali na condução do neurônio. Então, o paciente que tem Parkinson, como a sua essência é falta de ação da dopamina, né? Então, ela faz com que a doença progrida por ter pouca dopamina. Então, a levodopa ela é necessária no tratamento para que a gente evite a progressão da doença e que a gente evite os sintomas, principalmente os sintomas motores, que são o quê? Aquela dificuldade para movimentar, aquele tremor e aquela lentidão no movimento. Só que como todo medicamento que atua no sistema nervoso central, ele tem vários efeitos colaterais. Então, o que a gente faz? A gente tenta deixar na menor dose necessária para que o paciente fique bem com a sua doença e a gente vai tratando os efeitos secundários, que normalmente são piora dessa movimentação, que são as discinesias, movimentos irregulares que o paciente tem, alucinação,
confusão mental, tudo isso a gente consegue tatear com a dose e cuidando com as outras coisas, evitar infecção, evitar desidratação, evitar outros remédios de ação do sistema nervoso central que possa dar conflito. Todas essas coisas a gente tem que avaliar, mas infelizmente a levodopa ainda em alguns casos ela é essencial. Tem alguns casos que a gente pode usar minimamente ela, mas ainda ela é o carro-chefe ainda no tratamento. Não tem jeito. Ah, vi uma perguntinha aqui da Cláudia. Se tem algum exercício físico ideal para quem tem Parkinson? Bom, gente, eu não sou educadora física, mas a gente imagina as diretrizes, pelo menos para o sistema cardiológico ali, sempre são exercícios de fortalecimento muscular com condicionamento aeróbico. Não falha nunca esse tipo de treino. Então, para o Parkinson, o que é importante? Pilates, fisioterapia, reabilitação cardíaca, reabilitação postural. Por quê? O paciente com Parkinson, ele tem uma dificuldade de manter a postura e de fazer os movimentos, a extensão do movimento. Ele tem dificuldade para começar o movimento e depois que ele começa, ele vai bem. Então, a gente precisa estar sempre alongando e sempre fortalecendo o músculo. Porque nas juntas, na articulação, ele vai ter restrição. Então, ele precisa ter um músculo mais forte, uma coluna mais forte, uma postura mais forte, para que ele consiga controlar a doença que está conspirando contra ele, né? A gente vê aquela postura mais encurvada, aquela marcha lentinha de um passinho de cada vez. E isso, a musculação vai ajudar muito, porque ela fortalece, por exemplo, os paravertebrais, são os músculos aqui das costas. A gente precisa fortalecer glúteo, coxa, para manter a postura adequada, fortalecer abdômen. Então, isso o Pilates favorece, isso na fisioterapia focada favorece e também a musculação. Claro que vai depender muito do grau que a doença já cometeu o paciente. Hidroginástica também é interessante. O que eu evitaria, sugeria para evitar? São exercícios de impacto, né? Por exemplo, caminhada, corrida, porque tem muita chance de queda, né? O paciente tem essa dificuldade de equilíbrio, então eu faria um exercício monitorado, num lugar que tem alguém cuidando, para que não tenha essas quedas, e algo que com resistência. Tudo que a gente põe resistência faz um resultado melhor para o futuro aí do corpo. Vai ser interessante. Também a pergunta do Isaías, né? Pilates, hidroginástica, mais medicamentos ajudam, né? Muito, faz parte do tratamento, né? A gente fala que a gente médico, a gente dá muita ênfase para o tratamento medicamentoso. E quanto mais a gente estuda a patologia das doenças, a gente vê como exercício, como fortalecimento faz diferença e às vezes dá mais diferença do que o medicamento. Então é essencial o paciente ter pelo menos 3 a 4 vezes por semana estar em atividade, mesmo que lenta, mesmo que leve, é essencial, tá? Batimento cardíaco diminui com o tempo de diagnóstico de Parkinson. Sim. É esperado o paciente com Parkinson evoluir ao longo da vida da doença, com bradicardia, por conta do que a gente comentou. Essa capacidade do corpo manter a frequência cardíaca para alta ou acelerar a frequência cardíaca conforme a movimentação vai se perdendo com o avançar da doença. Então, a tendência do paciente é manter o batimento mais lento do que o esperado e às vezes descompassado. Né? Não é um problema tanto ser lento, o problema é ser lento e descompassado, às vezes ter falhas, né, ao longo do tempo. Então é esperado, é preocupante, tem que ter atenção, porque em alguns momentos a gente precisa fazer uma intervenção, seja com medicação, trocando medicamento, e seja às vezes até com marca-passo, quando a doença está muito avançada, que hoje em dia é um procedimento pouco invasivo, seguro e que prolonga bastante a vida também, evitando cenários mais críticos.
A Bianca pergunta aqui, quando dirigir começa a ficar perigoso? Olha, é uma pergunta sempre desafiadora, né? É o seguinte, a doença de Parkinson, ela é uma doença que deixa o paciente desde o diagnóstico, se não for bem cuidada, com uma lentidão. Ele tem uma resposta lenta para tudo. Então, se a gente for ver ao pé da letra, a gente precisa ter muita atenção, sempre ter alguém observando, né, um parente ou você mesmo, a sua resposta, essa noção de profundidade, essa resposta rápida na direção. Tenho pacientes com mais de 80 anos que dirigem super bem e têm Parkinson, mas a gente precisa ter atenção. Às vezes, não é pelo fato da doença estar avançada, mas sim da lentidão que ela traz. Tem pacientes jovens que já têm essa dificuldade de resposta diante de um evento inusitado. E isso no trânsito faz muita diferença, tá? Então, o que eu sugiro? Um paciente que já está com muita dificuldade de marcha, aqueles passinhos bem curtinhos e uma dificuldade de levantar e sentar muito importante, eu acho que já é um sinal de que talvez a direção em horário de pico, direção para outras cidades, viagens longas já devem ser evitadas. Hoje, com o conforto que a gente tem com os carros modernos, né, os carros que não têm embreagem, que já são automáticos, tudo fica mais seguro, né? Mas assim, a maior percepção para o paciente, eu falo, olha, como é que está a sua resposta? Como é que está a sua visão? Você consegue reagir rápido? Se a pessoa está com a visão e com um reflexo neurológico de pensamento adequado, ele vai usar muito pouco o corpo para dirigir. Aqui na cidade, para ir na casa de um filho, para ir no mercado, é seguro. Agora, eu teria cuidado se fosse longas distâncias, principalmente em casos que tem essa coisa da queda da pressão. Agora, paciente começou a ter batimento lento, começou a ter desmaio, começou a ter queda em casa, não recomendo direção, porque essas coisas podem acontecer durante o trânsito e aí a gente pode pôr a vida do outro em risco, é melhor evitar. Com certeza. Tá tão esclarecedor que o pessoal está mandando poucas perguntas, né? Porque o assunto está sendo bastante claro, bastante. Vamos ver. Qual a relação da psicose com o Parkinson? Olha, a psicose é uma confusão mental, vamos dizer assim, né? A gente vê coisas que não existem, a gente achar que tem alguém em casa e não tem, a gente achar que tem alguém brigando com a gente e não tem, a gente vê bicho. Essas coisas podem acontecer no Parkinson por ser uma doença degenerativa cerebral. E ela comete uma região que também pode dar psicose na sua fase avançada. E muitas vezes o tratamento do Parkinson pode levar à psicose. Então tem essa relação com o tempo de doença, com o tratamento, né? A levodopa tem descrição que ela pode dar psicose e às vezes o uso de outros medicamentos também. E uma coisa que é muito comum, a gente vê muito no hospital, são quadros infecciosos, né? O paciente com Parkinson ele tem uma tendência a ter processos infecciosos maiores pela dificuldade da deglutição, pela dificuldade de esvaziamento da bexiga, pela constipação. Então, ele tem mais quadros infecciosos. Começou a ter psicose do nada, eu pensaria, número um, infecção. Só depois pensaria na doença avançada, tá? Quando for uma coisa muito aguda. Tem que... A Fernanda, quanto tempo a pessoa com Parkinson consegue manter estabilidade postural? Olha, isso vai depender muito do diagnóstico do Parkinson e de quão avançado ele foi. A gente tem visto pessoas com Parkinson há anos e anos que têm uma postura, uma estabilidade postural adequada. A doença, o estudo da doença avançou muito nos últimos 10, 15, 20 anos.
Eu lembro que na minha época de faculdade, não sou tão velha assim, como vocês estão vendo, e a gente via paciente já cursar com a doença, descobria que a parte já estava quase na cama, né? Era muito rápido, porque a gente demorava para ter diagnóstico, demorava para começar o tratamento, os pacientes idosos não tinham um médico clínico que acompanhava. Então, era muito precário. Hoje, as famílias estão mais em cima, os neurologistas estão mais atentos, o diagnóstico é mais conhecido, seja por clínico, seja por fisioterapeuta, seja por educadores físicos. Então, eu vejo pacientes que estão muitos anos com Parkinson e têm leve distúrbio de estabilidade postural. Coisa leve, porque no início do tratamento a gente já orienta o fortalecimento, já oriento esse fortalecimento com fisioterapia e vivem super bem, viu, gente? Então, é muito relativo. Qual a importância da estimulação cognitiva no Parkinson? Olha, a estimulação cognitiva é muito importante, como toda doença neurológica, né? Quanto mais a gente usar a nossa cabeça e todos os aspectos dela, para nós é importante. Então, o paciente com Parkinson, ele tem dificuldade para movimentos finos, né? Para movimentos de grande amplitude de musculatura. Então, a gente estimular paciente para trabalhos manuais, a gente estimular palavras cruzadas, a gente estimular aprender um novo idioma, a gente estimular fazer alguns exercícios, isso faz com que o cérebro se desenvolva, trabalhe mais, a gente engana a doença, a gente engana a lesão. Então, isso é muito importante, isso é muito importante para nós em geral, seja com doença neurológica estabelecida ou não. Como uma doença degenerativa, quanto mais a gente não estimula o cérebro, mais preguiçoso o cérebro fica, mais rápido ele atrofia. Então, quanto mais a gente estimula, principalmente para coisas finas, pintura, trabalhos manuais, bordado, costura, fazer atividades de TI, né, que hoje tem muita terapia de ocupação, de TI não, TO, de terapia de ocupação, atividades, jogos, contato com criança, isso tudo vai estimular, às vezes, áreas pouco exploradas do cérebro e ajudam bastante. Essas terapias ocupacionais têm uma resposta bem legal, vale a pena. Muito bem. Visão turva também. Tem relação com pressão baixa? Gente, a visão turva pode ser um sinal sim de pressão baixa, principalmente quando está associada com movimentos rápidos da cabeça. Né? Então, você abaixar a cabeça e levantar, você olhar para um lado e outro muito rápido, pode ser sinal de oscilação de pressão. Né? Visão turva também tem a ver com níveis de glicose. Quando a glicose cai, você está muito tempo sem comer, que o esvaziamento gástrico às vezes é muito rápido ou muito lento no idoso, também pode dar turvação visual, mas é uma dica para a gente prestar atenção que a pressão pode não estar legal sim. Vale a pena. O Alexandre disse que tem Parkinson há 10 anos e dirige muito bem. Como a Claro. senhora toca violão, está me ajudando. O Isaías diz aqui que desafiador também é muito bom. Sim. Música também é uma outra alternativa excelente, porque é uma coordenação motora fina e exige muito da concentração, muito do cérebro, é muito legal, sem contar que é divertido, né? Então conta Com muito, é certeza. muito legal. É mais difícil, principalmente por causa do tremor, né? A gente precisa ter essa concentração, ter essa coordenação fina, que é complicada, mas quanto mais a gente desenvolve, melhor resultados a gente tem. Vale a pena. Ah, eu só ouvi uma perguntinha aqui do Isaías sobre o Pramipexol. Pramipexol, gente, é um recurso que a gente também usa na neuro, para o Parkinson ou não. E ele pode, sim, ajudar bastante as disfunções autonômicas, tá? Seja na disfunção sexual, seja nisso na hipotensão postural, na salivação,
no nariz escorrendo, mas a gente deixa para casos específicos, tá? Casos mais graves. Mas ele pode ser usado sim, tá, Isaías? É um remédio mais moderno. E eu tenho visto os neuros começarem bem mais precoce, tá? Nem espera ter disfunção. Já começa assim logo no começo da doença mesmo. Um geriatra seria essencial para o tratamento do Parkinson ou deveria associar um neuro? Desculpa, Alisson, não escutei direito. Fala de novo. Um geriatra seria essencial ou deve procurar logo um neuro? Gente, minha sugestão é: tem os dois, se possível for. O neuro vai ter uma visão da doença, o geriatra outra visão. Eu acredito muito na associação de médicos para o paciente. O geriatra, ele vai olhar o paciente como global, né? Ele vai ver essa parte da bexiga, do intestino, da respiração, de como está engolindo, não só de como está o paciente naquela hora da consulta. Né, o neurologista, ele pensa muito na parte de funcionamento cerebral, do medicamento, de ajustar medicamento. Eu gosto do geriatra porque ele vê essa polifarmácia, cuida com a interação de medicamento para o outro. Eu acho que é vantagem sim, se possível, gente. Vale a pena. Existe relação de transtorno de humor com o desenvolvimento futuro do Parkinson? Olha, isso é uma dúvida interessante, um pouco complicada de responder, mas a gente acredita que sim. Alguns distúrbios de humor, alguns distúrbios psiquiátricos podem ter correlação com Parkinson no futuro, tá? Principalmente o tratamento errado desses transtornos de humor ao longo da vida, tá? Às vezes vem ali da mesma origem. Hoje, como o transtorno de humor é muito mais estudado, os tratamentos são muito mais seguros, muito mais específicos, eles evitam bastante o parkinsonismo, tá? Às vezes não é que ele vai desenvolver o Parkinson, às vezes ele vai evoluir para um parkinsonismo, por causa dos medicamentos, pelo atraso, por excesso sedativo, a gente usava muito Aldol, muito hipnótico, muita coisa para os pacientes, e os pacientes evoluíam para um parkinsonismo, a gente até achava que era doença de Parkinson. E isso a gente consegue examinar clinicamente, tem diferença, e até por exame de imagem, a gente vê que alguns casos de Parkinson a ressonância é de um jeito e alguns outros casos de doença de humor avançado, grave, que cursa com psicose é um pouquinho diferente. Mas às vezes rola uma confusão, sim. Acredito que hoje, se bem conduzida, não evoluiu para Parkinson, não. Ou para Parkinsonismo, né? Melhor dizendo. Alisson, vi um aqui, do senhor Campos. Estou tendo muito desequilíbrio e movimentos involuntários. Tem como diminuir? Tem sim. Tem muito tratamento para desequilíbrio, principalmente de reabilitação, tá? Postural, de fisioterapia e também medicamento, tá? Tem bastante medicamento que ajuda o movimento involuntário. Dependendo do local, até terapias locais com toxina botulínica podem ajudar. Esses espasmos, esse movimento involuntário, a gente tem visto bastante com boa resposta, principalmente em mãos e rosto. Ajuda bastante. Mas, doutora, a higienização, deixa eu ver aqui. A higienização dos dentes fica pouco comprometida com os anos de Gente, diagnóstico. Alguma bactéria pode causar alguma infecção no coração? sim, a gente vê uma dificuldade de higiene bucal em geral no paciente idoso, né? O paciente que tem Parkinson tem esse excesso de salivação, às vezes a gente precisa dar medicamento para diminuir a salivação excessiva, e isso também predispõe a doenças de boca, de gengiva, porque fica com essa secura, né, na boca ou excesso de saliva. Isso sim também pode fazer uma lesão periodontal, uma lesão
né, do dente e a saúde bucal em geral, né? Qualquer paciente que não tenha uma higiene legal, ela pode evoluir com quadros infecciosos e um deles é a endocardite, né? A nossa boca, ela é colonizada por bactérias boas e ruins. Se a gente tem um consumo muito grande de carboidrato, ou uma salivação inadequada, ou toma pouco líquido, ou toma muito café, alimentos agressivos ali para nossa região, a gente tem uma predisposição maior a fazer um aumento dessas bactérias. E se elas caírem na corrente sanguínea, podem ir ao coração, tá? Não é inerente à doença de Parkinson, mas por ser um paciente, às vezes com dificuldade na coordenação, com dificuldade de abrir a boca adequadamente e não conseguir manter legal a escovação, ela pode sim ter mais risco de ter infecção no coração, tá? Não é infrequente. Tem algumas perguntas que estão saindo aí, que nós já tivemos live. Toda sexta-feira nós temos live com vários especialistas. E tem algumas perguntas que já foram respondidas nas outras lives, entendeu? E que foge um pouco do assunto. Então, eu Uhum. estou evitando. Mas, para não ficar sem responder, as pessoas dão uma olhada na nossa página aí, que todas as lives estão gravadas. Sim, gente, em relação ao tratamento de Parkinson, os neurologistas falam muito melhor que eu, tá, sobre isso. Só vocês resgatarem aqui nos slides dos meninos, no feed, tem muita coisa legal. Vale a pena. Temos sobre cirurgia, a gente tivemos lá sobre cirurgia, sobre vários assuntos que estão sendo medicações, sobre vários lives. Toda sexta-feira nós temos o avanço. Então, doutora, estamos chegando ao fim desse bate-papo muito esclarecedor, entendeu? Gostaríamos muito de agradecer o Pax Online, agradecer a sua participação aqui conosco. Semana que vem, infelizmente, não teremos. Desculpa, acontece. Semana que Sem vem não problema. teremos, semana que vem não teremos live porque vamos ter nosso workshop com vários assuntos voltados ao Parkinson. Vamos colocar o link para que todos que queiram participar se inscrevam. É gratuito e online. E quem for diagnosticado com Parkinson, falar que não é o fim, que temos um grupo de apoio, um grupo de pessoas que fazem terapia online. Nesse momento de pandemia é o mais importante, né? Que quem estiver precisando, basta nos procurar. Nós temos aí Facebook, Instagram. E agradecer mais uma vez a senhora e esperamos mais uma vez que tenham gostado. Gente, prazer foi meu, Alisson, obrigada. Espero ter contribuído aqui com vocês, né, com pessoas tão dedicadas e eu estou à disposição para o que precisar. Qualquer coisa, faz uma perguntinha lá no Instagram que vai ser um prazer responder, pessoal. Obrigada. Obrigada, senhora. Obrigado a todos. E mais uma Obrigada. vez nos prestigiaram. Obrigado, até a próxima e boa noite Tchau, a gente. todos. Até a próxima. Tchau, tchau.